Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, meu nome é professora Bernadette de Geografia e hoje nós vamos trabalhar com oitavos e nonos anos. E o que nós vamos trabalhar hoje, a temática de hoje é sobre movimentos populacionais. Esses movimentos populacionais também, eles podem ser chamados também de deslocamentos populacionais ou fluxos populacionais. Então, nós vamos começar primeiro com essa tela aqui, que eu acho bonita, de Cândido Portinari, Os Retirantes, vai falar um pouquinho sobre a questão das migrações, né? A saída, né, da população, desse povo aqui, a saída desses povos aqui retirantes, da onde? Do sertão nordestino para outros lugares, né? Observem bem que esses retirantes, eles estão assim, com certeza são pessoas do campo, da área rural, né? São sertanejos da área rural que vão para as cidades em busca de melhores oportunidades. E aqui também nós temos outra tela na arte de Tarsila do Amaral, né? Embora sejam os operários, né, de diferentes etnias, também dá para a gente trabalhar também com esses fluxos populacionais, com esses povos também, né? O encontro desses povos, né, a mistura desses povos também dá para ensinar também a questão populacional, né? Então, quando se fala em questão populacional, nós vamos lembrar do quê? Vamos lembrar primeiro das migrações, né? O que são essas migrações, né? Então, esses movimentos migratórios, fluxos migratórios, são o quê? Corresponde aqui a todo o movimento de pessoa, né, que realiza de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro ou de um município para o outro, né? Então, a migração, elas são migrações internas. Interna é quando esse deslocamento de pessoas ocorre da onde? Dentro do próprio país, a migração interna, tá? São pessoas que saem, por exemplo, nordestinos, por exemplo, que saem do Nordeste, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, ou vem até mesmo aqui para Cuiabá, etc. Então, a migração ela é interna, tá? Interna quer dizer dentro do próprio país. Aí nós temos também outro tipo de migração, chamada migração rural. O que significa essa migração rural? Observem bem essa figura aqui. São as migrações das áreas agrícolas, né, para outras áreas. Essa migração também é chamada de transumância, ou seja, são os trabalhadores que deslocam de um lugar para o outro, né, em busca de trabalho, como chamados boias-frias. Então, esses boias-frias são trabalhadores itinerantes, eles só vão deslocar de um lugar para o outro na época da colheita, né? Que eles vão deslocar. Outro tipo de migração também que nós temos é o chamado êxodo rural, que na década de 60, 70, aqui no Brasil, foi muito intenso esse êxodo rural. A saída do homem do campo para a cidade, ou seja, das áreas rurais para as áreas urbanas, em busca de melhores oportunidades, em busca de um bom salário, em busca de educação para os seus filhos, né? Etc. Tá? Então, aqui nós temos uma figura mostrando também uma foto mostrando esses trabalhadores rurais, tá? O deslocamento desses trabalhadores rurais. Há também outro tipo de migração chamado migração pendular. O que significa pendular? O pêndulo. Pêndulo significa ida e volta, ou seja, é o deslocamento diário, né, de pessoas de uma cidade para outra, né, nos grandes centros urbanos. Ou as pessoas dirigem para outra cidade para o quê? Para trabalhar. Por exemplo, nós temos muitos trabalhadores que saem, por exemplo, de Várzea Grande, vêm para Cuiabá trabalhar. Tem trabalhadores que saem lá do município de Santo Antônio de Leverger para trabalhar em Cuiabá. Aí no final, à noite, 6 da tarde, 7, deslocam para casa, né? A mesma coisa, Chapada dos Guimarães. Muita gente que mora em Chapada desce a serra para trabalhar em Cuiabá. Ou pessoas assim, e assim sucessivamente. Então esse movimento, essa migração é diária, elas não têm residência fixa, tá? Então esse movimento pendular, esse tipo de migração é chamado migração pendular ou movimento pendular, tá? Então aqui nós temos a fotografia, as fotos, as figuras mostrando, né, esse deslocamento dessas pessoas, tá? Outro tipo de migração que nós temos é chamado de transumância, tá? Essa transumância também ela é chamada de migração sazonal. O que é essa transumância? É um tipo de migração onde as pessoas passam parte do seu tempo em áreas e motivadas principalmente pela maior parte das vezes são determinadas pelos fatores naturais, né, sazonais, né? Por exemplo, na época das cheias,
ou na época das chuvas, aliás, na época da chuva, essa migração é muito comum, principalmente no Nordeste, né, onde pessoas saem do sertão, vão lá para a zona da mata, para o litoral trabalhar, né, na época da colheita, no período da colheita. Aí na época, quando vai começar a chuva no sertão, elas deslocam, saem da zona da mata, vai para o sertão para começar a cultivar a terra, trabalhar a terra, tá? Então, elas são chamadas também de transhumância, tá? Que é o deslocamento constante. Aqui nós temos aqui uma foto, né, mostrando o sertão, a região do sertão do Nordeste com solo seco, árido, na época da chuva, né, choveu. O que acontece? Esses agricultores vão para essa região da zona da mata para fazer o cultivo da terra, né? Aqui também nós temos trabalhadores rurais também trabalhando na terra, cultivando, plantando, e aqui também nós temos esses canaviais onde essas pessoas vão trabalhar, né? Elas passam parte do tempo, o deslocamento delas está relacionado com a época da colheita, tá? Então elas são chamadas esse tipo de migração sazonal ou transhumância. Temos também a chamada migração interurbana. O que é isso? Que é o deslocamento da população em curta distância de uma cidade para outra, tá? Então, olha aqui, o deslocamento de pessoas de uma cidade para outra. Essa aí é chamada de migração interurbana, tá? Cuiabá, Várzea Grande, etc. Esse tipo de migração, nomadismo, é um tipo de migração que aparece muito no norte lá da África, tá? Dos países africanos, tá? Esse tipo de migração é a prática em que as pessoas não têm habitação fixa, tá? E vivem mudando de residência. Tá? Na Ásia, no norte da África, é muito comum esses pastores, são pastores nômades, tá? O tempo todo eles mudando de uma área para outra em busca, né, de alimentos, alimentação para a sua família, etc. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a migração de retorno. O que é essa migração de retorno? A migração de retorno é o regresso de imigrantes à região a um país de origem. Isso aconteceu, por exemplo, durante a economia ocorrida nos Estados Unidos, onde muitos brasileiros, né, voltaram em 2007 para o território que residiam em território norte-americano, retornaram para o Brasil em 2007, tá? Então esse aí também tem essa chamada migração de retorno. Então outro fenômeno também muito comum no Nordeste, né, que muito nordestino havia migrado para várias regiões do Brasil e voltaram também ao seu local de origem, né? Nós sabemos assim que o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, bem na época da industrialização, recebeu um contingente bem elevado de imigrantes nordestinos, né? Hoje essa região, devido à questão da chamada desmetropolização, o Brasil todo o território brasileiro hoje, o litoral do Brasil não recebe mais migrantes. Hoje, os migrantes estão chegando principalmente a ocupar aqui a região centro-oeste e também o norte, a região norte também do Brasil, tá? Então, nós temos também a chamada migração externa ou migração internacional. O que significa migração externa ou migração internacional? É o deslocamento de pessoas de um país para o outro, tá? Então, nessa migração externa, existe duas palavras importantes que vocês precisam saber, a chamada imigração e a palavra chamada emigração. Então, a minha saída, por exemplo, Bernadette, professora Bernadette, saindo aqui do Brasil, a minha saída aqui do Brasil, eu sou uma emigrante. Quando eu chego, por exemplo, lá na Itália ou na França, ao fixar residência, moradia lá, eu serei lá no país lá, que vou chegar uma imigrante, tá? Então, existe assim dois termos importantes dentro dessa migração externa que é necessário que nós saibamos. Então, o que vem a ser essa imigração? Imigração corresponde ao movimento de entrada de pessoas estrangeiras, né, em um país. Elas são imigrantes nesse país. E a palavra emigração refere-se ao quê? Refere-se ao movimento de saída de pessoas. Como eu disse para vocês, a minha saída daqui para a Itália ou para a França, ao sair daqui eu sou uma emigrante. Ao chegar no país de origem, eu sou uma imigrante, tá? Então, essas são as denominações importantes que precisamos saber.
Então, isso aqui é um mapa mostrando todo o fluxo migratório, embora esse mapa seja um mapa antigo, mas mesmo assim nós sabemos que esse deslocamento migratório, esse fluxo migratório já é bem antigo, né? Desde a época do período neolítico, né? Muitas pessoas, desde o homem de Neandertal, o homem já fazia esse movimento, né? Saindo de lá, deslocando para o continente americano. Então, esse movimento até hoje ainda é intenso em todo o mundo, tá? A chamada migração. O deslocamento populacional de pessoas. O que leva as pessoas a saírem de um lugar para o outro? Quais são as causas? Quais são os fatores, né? São os desastres naturais, né? Muitas vezes um tufão, um furacão, né? Faz com que as pessoas saiam do lugar para o outro. Os conflitos militares, conflitos políticos, conflitos religiosos, né? As políticas ideológicas, né? Os conflitos econômicos, as guerras civis. Tudo isso faz com que as pessoas mudam de um lugar para o outro, deslocam de um lugar para o outro, tá? Então aqui nós temos assim essa imagem, né, reportando sobre assim a unidade entre as raças, a unidade entre os povos, né? Como que é importante, mesmo que haja esse movimento migratório, né, nós temos assim um intenso, por exemplo, do continente africano, aqui é uma parte do continente africano, né, onde o encontro, né, de vários grupos, de várias nacionalidades na África, né, nós temos principalmente de alemães, holandeses, né, tem lá brasileiros e outros, né, então a unidade, a busca da unidade dentro dos territórios fronteiriços, dentro das áreas de fronteiras e até mesmo dentro desses lugares onde ocorre essa imigração. Então, esses fluxos migratórios ocorrem, por exemplo, de brasileiros que saíram daqui, foram para os Estados Unidos, para o Japão, Austrália, países europeus e países vizinhos também, como Paraguai, Argentina, Venezuela e outros, né? Então, na atualidade, o que nós temos aqui no Brasil? Na atualidade, nós temos aqui um intenso fluxo de imigrantes que chegam, né? E esses imigrantes que chegam hoje são os bolivianos, haitianos, venezuelanos, sobretudo para a nossa cidade aqui de Cuiabá, sobretudo para o município de Cuiabá. Temos grande quantidade de imigrantes, né, no município de Cuiabá. Então existe um órgão da ONU chamado ACNUR, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Então é uma agência, né, da ONU para os refugiados. E essa agência da ONU para os refugiados, elas assim é uma agência que controla a quantidade de pessoas que saem do país para o outro, né? Mas nós sabemos que normalmente esses imigrantes que chegam aqui, por exemplo, da América Central, que chegaram os haitianos da América Central. Vejam bem que a América Central não é um país do Haiti, não é um país rico, é um país pobre o Haiti. Vieram para onde? Vieram para o Brasil. Fixaram moradia principalmente em Cuiabá. Cuiabá também não é um país desenvolvido. O Brasil não é um país desenvolvido, não é um país rico, mas no entanto acolhe esses refugiados, né? Ao chegarem aqui, o que acontece? O governo aqui promove, né, políticas públicas de inclusão desses povos, né? Inclusão na saúde, na educação, no trabalho, né? Então o Ministério do Trabalho, né, o Tribunal Regional do Trabalho faz políticas para que eles possam se inserir nos melhores lugares para trabalhar, ensina a língua falada, a língua local, a língua portuguesa, né? E assim sucessivamente. Então eles vão contribuindo para o crescimento local, tá? O crescimento local, o crescimento da cidade, certo? Então aqui tem uma imagem desses refugiados, né? Aqui nós temos uma imagem desses refugiados atravessando as fronteiras, né, no país da América do Sul, né? Uma imagem desses refugiados, tá? Aqui também nós temos outra imagem mostrando, olha a quantidade de refugiados, tá? Aqui, principalmente esses refugiados aqui, esses haitianos aqui, em busca de trabalho em Cuiabá, tá? Estudando a língua nossa, a língua que é a pastoral do migrante, né, que fazendo a integração desses povos, de venezuelanos, haitianos e até mesmo e outras nacionalidades, tá? Então, o que eu quero pedir para vocês, assim, aproveitarem bem esse tempo de quarentena, né, se cuidarem, fiquem em casa, higienizem bem as mãos, tomem banho, né, se cuidem, tá? Procurem não ficar andando para lugar nenhum, mas mantenha, assim, a firmeza dentro de casa, de estudar, trabalhar, ajudar seus pais, né, e procurar, assim, fazer tudo o que é preciso, que é necessário para o bem-estar de vocês. Em breve encontraremos. Um forte abraço e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.